Esta matéria de concordância nominal é uma matéria que, agora há pouco nós falávamos de concordância verbal e nós falávamos da relação que, como os verbos se organizam em relação ao seu sujeito. Agora nós vamos pensar nos nomes. Esses nomes nós vamos considerar a regra geral da seguinte maneira. Se nós colocarmos a palavra aluna, a palavra aluna é um substantivo. E claro que quando nós vamos colocar um artigo, ou um pronome, ou um numeral, ou um adjetivo, todos devem fazer a concordância. Eu vou dizer que a aluna, esta aluna, uma aluna, estudiosa. Ou seja, a regra geral pressupõe que regra geral diz que os artigos, os pronomes, o numeral e o adjetivo concordam com o substantivo a que se referem. Ou seja, sempre que eu tiver um artigo, um pronome, um numeral e um adjetivo, essas palavras devem evidentemente concordar com o substantivo. Então, se colocarmos no lugar de aluna, alunos, nós vamos dizer que os alunos, estes alunos, 2, 3, 5 alunos, estudiosos, todo mundo fará de novo a sua concordância, afinal, os nomes concordam com o substantivo. Dentro dessa ideia, isso é a regra geral. Só que existem algumas regras mais específicas, como, por exemplo, a ideia de o que acontece se colocarmos adjetivos e depois substantivos de gêneros diferentes. Ah, Zambelli, mas eu nem sei o que é gênero. Gênero, masculino e feminino. O que acontece para eu caracterizar se depois do adjetivo eu tiver um menino e uma menina, por exemplo? Como vamos pensar isso? Teremos que ter uma regra assim. Estudiosos, alunos e alunas fazem parte desta turma. E aí eu digo que estudiosos, alunos e alunas fazem parte desta turma. O que significa dizer? Que alunos é masculino, alunas é feminino. Coloquei o adjetivo antes. Se eu inverter essa relação, eu vou dizer estudiosas, alunas e alunos fazem parte desta turma. E se nós colocarmos agora o feminino na frente e depois o masculino, observa o que está acontecendo com o nosso adjetivo. No primeiro caso, ele fez a concordância aqui, concordando com alunos. No segundo caso, ele concordou aqui, com alunas. O que significa dizer que a gente acaba de descobrir essa regra. Qual é a regra? Adjetivo antes e depois substantivos de gêneros diferentes significa dizer que ele concorda com o mais próximo. Concorda com o mais próximo. Ou seja, masculino primeiro, masculino aqui. Masculino, feminino aqui, feminino aqui. E aí a gente vai pensar, bom, então tá, Zambelli. Então significa que na segunda frase só as alunas são estudiosas e na primeira frase só os alunos são estudiosos. Esse é um problema da gramática. Nenhuma gramática entra no mérito da relação de sentido. Ninguém explica, afinal, a quem ele se refere. Apenas qual deve ser a sua concordância. A questão semântica que essas regras implicam não são abordadas pela maioria das gramáticas. Então, a regra é esta, a gente pensa na regra. Depois dessa regra, começa a ficar um pouco diferenciada se nós colocarmos esse adjetivo agora aqui. Ou seja, se nós invertermos essa relação. O que acontece
se primeiro nós colocarmos os substantivos de gêneros diferentes e depois o adjetivo? Funcionaria da seguinte maneira. Substantivos de gêneros diferentes mais o adjetivo. Então, dentro dessa teoria, eu poderia ter frases assim, ó. O curso tem localização e atendimento Vamos pensar num esquema aqui para avaliar essa teoria. E aí vamos acrescentar a característica de ser perfeito. Observa o seguinte, dentro dessas estruturas, nós estamos jogando com a ideia dos substantivos de gêneros diferentes, o masculino e o feminino, e o seu posicionamento na frase. Localização é feminino, atendimento é masculino. Depois nós invertemos o masculino e depois o feminino. Pois bem, as possibilidades de concordância que nós vamos ter agora funcionam da seguinte maneira. Eu vou dizer que o curso tem localização e atendimento perfeito, marcando a concordância no primeiro elemento. Agora, esta mesma frase poderia ser dita como o curso tem localização e atendimento perfeitos. E aí, de novo, o debate semântico. Ô Zambelli, então quer dizer que na primeira frase só o atendimento é perfeito e na segunda frase os dois são perfeitos. De novo, não temos como definir essa ideia, não tem como determinar essa ideia. Observa que na frase de baixo nós estamos invertendo a ideia. Colocamos primeiro o masculino e depois o feminino. Então eu vou dizer que o curso tem o atendimento e a localização perfeita, marcando a concordância com o mais próximo, ou o curso tem atendimento e localização perfeitos. E aí tu vai dizer, base, velho, mas localização perfeitos? Sim, porque a regra diz o seguinte, ou o adjetivo concorda com o mais próximo, ou ele concorda com o mais próximo, ou com o masculino plural. Ou ele concorda com o mais próximo ou com o masculino plural. A concordância é essa. E aqui se faz uma referência à questão de sentido. Que referência seria essa? Seria na relação do seguinte. Diz os gramáticos. Cuidado com a questão semântica do adjetivo. Esse adjetivo, para ter essa concordância, ele tem que se referir aos dois elementos. Poder se referir aos dois. Caso contrário, só com o mais próximo. Então, se eu colocar que vi um garoto e uma garota e uma mulher grávida. Observa que agora a gente poderia dizer, bom, Zambelli, mas eu tenho aqui garoto masculino, mulher feminino, grávida. Sim, aqui está o adjetivo, mas grávida, por enquanto, só mulher pode ficar, né? Garotos ainda não podem ficar grávidos. Então, neste caso, a gente tem um adjetivo se referindo apenas ao elemento a que ele se refere. Não tem como fazer a concordância com os dois elementos, diferentemente do caso do perfeito, que eu posso considerar que se referem aos dois elementos. Certo? Uma regra de posicionamento dos adjetivos. Adjetivo antes concorda com o mais próximo. Adjetivo depois concorda com o mais próximo ou o masculino plural. Essas são duas regras importantes para a gente dar uma pensada na hora da prova.
Ainda dentro dessa lógica, nós poderíamos estabelecer o seguinte. Regras mais específicas. Regras como é bom, é permitido, é necessário, é proibido. Essas regras, com expressões desse tipo, é bom, é necessário, é proibido, é permitido, funcionam assim: com ou sem determinantes. E a ideia é, com determinante faz variável, sem determinante invariável. Como assim, Zambelli? Eu nem sei o que é um determinante, como vamos fazer essas concordâncias. A relação se faz assim, ó. Determinante são os artigos, os pronomes e o numeral. Por que eles são considerados determinantes? Porque dentro da ideia deles, a gente sempre especifica: o aluno estava doente, o determinou o aluno. Este aluno estava doente, o este determinou o aluno. 5 alunos estavam doentes. 5 alunos, determinamos a quantidade, por isso são chamados de determinantes. Essas expressões funcionam assim. Eu digo que sopa é bom no inverno. Sopa é bom no inverno. Agora, quando eu coloco o artigo, eu digo que a sopa é boa no inverno. Então agora eu estou determinando a relação. Se eu determinar, flexiona o nosso adjetivo. Se eu não determinar, ele fica invariável. Ainda dentro dessa mesma lógica, eu poderia pensar o seguinte: é proibido permanência neste local. Eu digo que é proibido permanência neste local. Observa que permanência não está determinado. Agora, é proibida a permanência neste local. E aí sim, com o uso do artigo, a gente faz a flexão. Flexiona aqui, sem artigo, sem flexão aqui do lado. Ou seja, regras específicas, regras de detalhe, expressões, é bom, é permitido, é necessário, se faz concordância com o determinante. Se não tiver determinante, se nós não especificarmos, não tem como fazer a flexão nesses casos. Certo? Ainda dentro desse processo do uso ou não de determinantes, nós podemos pensar a nossa quarta regra, que é a ideia do todo o e do toda a. Funciona assim: no singular, as expressões como todo e toda significam uma coisa, e todo o e toda a significam outras. Como assim? Todo e toda, sem artigo, significa qualquer. E a visão que a gente faz disso é uma visão genérica.